Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e este é o Graça Cast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça. Olá, eu sou a Raquel do projeto Filhas da Graça. Vamos dar continuidade ao Graça Cast com a série na qual estamos conversando sobre o livro Reformando o Casamento. Reformando o Casamento é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo CLIRI, Centro de Literatura Reformada. Encorajamos você a continuar acompanhando nossa série e também a ler o livro. Para esse 5º episódio, temos a seguinte pergunta: Pastor, podemos observar na história da Igreja que os credos e confissões que norteiam hoje a nossa fé foram desenvolvidos em respostas a heresias da época. O livro cita, por exemplo, o heregiários, que forçou a Igreja a testificar a divindade do Senhor Jesus. O autor chama isso de desafio do erro. Como esse desafio se aplica ao casamento? Olha, o que o Douglas Wilson nos lembra é que Deus usa os ataques do mundo e os ataques dos hereges que às vezes saem da própria igreja, esses ataques contra determinadas doutrinas bíblicas, Deus usa isso para levar a igreja a buscar mais clareza sobre determinados pontos que antes não estavam tão claros. Então, por exemplo, o ataque de Ário, o Ário foi um bispo que estava negando a divindade de Cristo. Então foi um ataque que obrigou a igreja a buscar mais clareza sobre a doutrina de Cristo. E o resultado foi que a igreja, por causa disso, acabou produzindo credos, como o credo niceno e o credo atanasiano. Então, quando você lê, por exemplo, o credo atanasiano, você vai ver a preocupação de afirmar certas coisas e fechar várias portas as quais Ário estava tentando usar para negar a divindade de Cristo. Então, a igreja confessa que Cristo é 100% Deus e 100% homem, e o Ário estava tentando negar isso. Então, isso obrigou os teólogos da época a estudarem, a buscarem clareza, a se voltarem para a Bíblia e obter respostas mais claras sobre esse assunto. O mesmo se deu com outro herege que o Douglas Wilson menciona, que é um homem chamado Marcião. Ele rejeitava o Antigo Testamento, até dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um e que o do Novo era outro, e ele rejeitava vários livros do Novo Testamento. E isso obrigou então a igreja a realmente definir de uma forma mais clara quais eram os livros inspirados e quais os livros que não eram inspirados. E aí então surgiu o que nós chamamos de cânon bíblico, que é a lista dos livros que a Igreja de Cristo considera como inspirados. Eu diria que nesse momento, não por causa de uma heresia, mas por causa do momento em que nós vivemos, essa pandemia, qual todos nós estamos enfrentando, a pandemia em si, ela também é um momento histórico que nos força a buscar clareza sobre diversos pontos. Por exemplo, um deles é o seguinte: o que é o culto? Nós somos obrigados a nos perguntar isso agora. Por quê? Porque muitas igrejas estão praticando o culto online. Então nós podemos nos perguntar: um culto online é realmente um culto? Pode haver ceia online? Pode haver batismo online? Eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu posso recomendar uma série chamada Teologia Pandêmica. Ela está sendo publicada pelo canal do Instituto João Calvino. E parece que serão 6 vídeos, 6 encontros, nos quais eles estarão tratando sobre vários assuntos ligados à pandemia. E o primeiro foi esse, eu assisti, que trata sobre a forma como Deus nos ordena que nós venhamos a nos reunir. O pastor Jim falando, ele mostrou como muitas pessoas têm pensado erradamente sobre o culto, apenas como se nós fôssemos para o culto ouvir a pregação, como se a pregação fosse a única coisa. E principalmente em igrejas de confissão reformada, onde há uma forte ênfase na pregação, as pessoas podem ficar com a impressão que elas devem ir para o culto apenas para obter algo, receber algo. Porém, o que a Bíblia ensina claramente é que nós não vamos apenas para obter, mas também para oferecer. Nós devemos estimular uns aos outros, devemos edificar uns aos outros. Então,
Se fosse apenas para receber, nós poderíamos nos contentar com cultos online, mas parece que não é o caso. Existem vários situações que nos forçam. Então, voltando ao assunto, o ataque das feministas contra o casamento, ele nos obriga a buscar clareza sobre o ensino bíblico a respeito do casamento. Encerramos assim mais um episódio do Graça Cast. Muito obrigada, pastora Elinai, muito obrigada a você que esteve escutando esse podcast. Permitindo o Senhor, em breve nós teremos mais episódios. Pedimos que, se esse episódio foi edificante para você, que você compartilhe ou deixe um comentário. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.